Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui atendendo a muitos pedidos, né, de pessoas que me acompanham aí nas redes sociais, que assistiram o último vídeo que eu fiz sobre os livros que eu li durante o ano de 2022. E ficou muito forte, né, uma questão de um conteúdo que é sobre a lei da atração, né, ou sobre como funciona a energia, os processos quânticos, e isso tudo envolvido, né, dentro da nossa conexão diária. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Hoje eu estou sem nenhuma pauta estruturada aqui, estou deixando só o fluxo de consciência falar, porque eu entendo que assim vai ser bem produtivo e vocês vão entender um pouco da contextualização, como que eu entrei nesse meio, nessa forma de compreender o mundo. Né? Hoje eu vejo essa lei da atração, essa conexão energética nossa com o mundo dessa forma, né? de que todas as coisas estão conectadas e que a gente é uma peça dentro de todo esse ecossistema que não tem muito controle das situações externas, certo? A única coisa que de fato a gente tem condições de controlar no nosso mundo é o nosso pensamento. Tá? Depois eu vou aprofundar melhor essa colocação, porque eu acho que ela é a base de todo o conhecimento que vem por trás da lei da atração. Então, assim, tudo começou durante a pandemia, né? Durante a pandemia, bem no início ali, 2020, março, lockdown, né? A gente saindo da nossa realidade ali, do nosso comum, e tendo que ficar dentro de casa, né? E dentro de casa, trabalhando, né? Fiz home office. A gente acaba passando muito tempo que a gente perdia num deslocamento, tempo que a gente perdia em outras atividades que não puderam ser externas, né? A gente acaba criando um momento de aflição. Eu acredito que você também deve ter passado por uma situação semelhante, né? Alguma ansiedade. Algumas pessoas desenvolveram doenças somáticas, né? Psicossomáticas, geradas por transtorno de ansiedade. E eu fui nesse período apresentado a um livro, uma luz aqui um pouquinho, a um livro que não é novo, é um livro antigo, se eu não me engano, 2006, mais ou menos, que ele, na verdade, a partir dele foi criado me fugiu a palavra, um documentário. Tá? Então, na verdade, do documentário surgiu o livro. Né? É um livro muito conhecido, muito famoso, né? Não tem nenhum segredo eu dizer que o livro é O Segredo, The Secret, Rhonda Byrne. Lógico que quando eu assisti isso, eu estou chutando 2006, mas não me lembro ao certo o ano, teve um movimento grande de pessoas tentando entender e enfim, aplicar, mas eu era muito jovem, né? Era criança ainda, não era um tipo de conteúdo que eu estava preparado psicologicamente para absorver. Não que crianças não tenham condições de absorver a lei da atração, mas precisaria de uma condução, né? Alguém que viesse e explicasse como que funciona, né? E como que isso poderia, então, ser aplicado no nosso dia a dia. Bom, comecei lendo, né, esse livro. Algo bem importante que aconteceu nesse período, assim,
esse hábito da leitura, que não existia. Eu não tinha hábito de ler, não gostava de ler. As leituras que eu fazia era na época da escola, do ensino médio, e fiquei bem, né, não, como é que eu vou dizer assim, não é algo que me enchia os olhos, fazer a leitura. E quando eu cheguei nessa temática, né, eu digo, olha, aqui tem algo interessante, né, e vamos ver como é que a gente pode aplicar. Comecei primeiro lendo o livro e depois eu assisti o documentário. É muito semelhante, né? Lógico que o livro ele enfatiza melhor algumas coisas, né? Tem anotações mais concentradas, mas o documentário também é fantástico e traz uma onda de conhecimento. Mas o que a Rhonda Byrne diz o segredo é que ela estava num período difícil da vida dela, que nada estava dando certo, dificuldade de relacionamento, dificuldade no trabalho, e ela descobriu um outro livro, né, que abriu para ela a mente para um novo mundo. E a partir disso ela contribuiu, né, acho que a contribuição grande para ela, para a sociedade que acredita na lei da atração, e aí começou a se disseminar cada vez mais essa ideia da lei da atração, foi através do segredo. Né? O segredo me despertou algumas curiosidades a respeito desse assunto. Né? Eu achei uma abordagem superficial, tá? Eu acho que ela foi importante e impactante na minha vida, porque ela me abriu os olhos para esse novo conceito de mundo. Mas deixa alguns pontos de interrogação. Como, por exemplo, né, o uso do pensamento positivo, da gente canalizar o nosso pensamento, centralizar e desejar e agradecer e pedir como se isso já fosse nosso, e pensamento positivo, pensamento positivo, pensamento positivo, né? E um tema levantado assim bem a exaustão, né? Então pedir, agradecer como se isso já fosse seu e esperar receber. E deixa muitas interrogações, porque se tu lê esse livro e já quer começar a aplicar, bom, então eu quero carro tal, ok? Universo, quero carro tal, tá bom? Ok. E sigo a minha vida. O universo não traz aquilo que a gente pede imediatamente. Tem todo um contexto, um entendimento por trás, que a gente precisa entender esse funcionamento, porque acaba sendo frustrante para quem não conhece a lei da atração a fundo, né? Acaba sendo frustrante justamente por isso, porque aí tu faz uma intenção, faz um pedido, se concentra naquilo, e aquilo não chega no tempo que tu espera, o pré entendimento das pessoas que aplicam não conseguem, que, esse troço não funciona para nada, vou abandonar. E isso é a realidade de muitas pessoas que só viram o documentário que tem disponível no YouTube, inclusive gratuitamente, na Netflix, ou leram o livro e não conseguiram aplicar. Mas como eu fui picado por essa informação e tinha o tempo, me despertou o interesse em ler mais coisas sobre o assunto, eu fui atrás para descobrir, afinal, como que se comporta isso, né? Porque não é possível que um dos livros best-sellers aí, né? Um dos mais vendidos do mundo, ainda hoje, tá? Se perpetua, como é que o documentário se perpetua. Teve outros filmes agora que saíram na Netflix também, que fala sobre isso, como é que isso se mantém se
eu não entendo como a coisa funciona. E aí, né, aí eu fui buscar conhecer mais a fundo. Lá num determinado momento, eu vou ver se eu acho facilmente aqui para poder compartilhar com vocês. Em qual página do livro tem... Porque vocês lembram que eu falei no início, né, que a vida dela estava com dificuldade, né, que ela estava passando por situações difíceis e que a partir de um conhecimento, de um livro que ela foi apresentado, tudo na vida dela se transformou. E aí na página 76 do livro O Segredo, ela fala bastante sobre a gratidão, certo? E aí tem um trecho muito especial que diz assim: a gratidão foi parte fundamental dos ensinamentos dos grandes avatares da história. No livro que mudou a minha vida, A Ciência de Ficar Rico, escrito por Wallace Wattles em 1910, a gratidão ocupa o espaço mais longo. Todos os mestres apresentados em O Segredo utilizam a gratidão em seu dia a dia, e a maioria deles começa os seus dias com pensamentos e sentimentos de gratidão. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz quando terminei de ler esse livro? Entender como que ela teve essa ideia de criar esse livro. Mas eu precisava saber que livro ela leu para eu ir buscar a fonte da fonte para ficar mais especialista no assunto. E então, ela fala ali sobre o livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, que é este livrinho aqui. Para o vídeo não ficar muito curto, nem muito extenso, eu vou fazer uma segunda gravação falando dos aprendizados que eu tive. Se vocês verem aqui as várias marcações, esse sim, foi um dos melhores livros que eu já li. E foi aonde eu entendi como funciona a lei da atração, a energia, a conexão das coisas e como aplicar isso de fato no nosso dia a dia. Inclusive, vocês virem aqui, né, o livro que inspirou O Segredo, de Rhonda Byrne. Então, acompanhe o próximo livro, onde eu vou estar falando sobre a ciência de ficar rico. Se você gostou, deixa aí o seu like para incentivar esse trabalho, né? E eu vou ir dando outras várias dicas de livro sobre lei da atração, sobre realidade quântica, sobre energia, e eu tenho certeza que se fez sentido para mim e está transformando a minha vida, também vai fazer para você. Muito obrigado!